Você já se perguntou o que acontece quando criminosas notórias são confrontadas cara a cara por entrevistadores que ousam desafiar suas histórias? Essas conversas revelam muito mais do que palavras. Mostram as emoções, a frieza ou até o desprezo por suas vítimas. Hoje vamos explorar as reações mais surpreendentes e perturbadoras capturadas durante essas entrevistas, onde o inesperado acontece. Prepare-se para mergulhar no lado mais sombrio da mente humana e descobrir segredos que chocaram o mundo. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar o que mais chamou sua atenção. Dorothea Puente, conhecida como a Senhora da Casa da Morte, é o retrato do contraste entre aparência e realidade. Para quem a conhecia, ela parecia uma idosa gentil, oferecendo abrigo a pessoas vulneráveis, como idosos e deficientes. Mas por trás dessa fachada estava uma mulher que usava sua pensão para ocultar segredos sombrios. Entre as décadas de 1980 e 1990, Dorothea administrava uma pensão em Sacramento, Califórnia, onde assassinava seus inquilinos para roubar seus benefícios do governo. 7 corpos foram encontrados enterrados no quintal de sua casa, enquanto outros ainda são suspeitos de terem sido vítimas de sua crueldade. Ao ser confrontada por um repórter durante uma entrevista, ela perdeu o controle. "Você realmente acha que eu sou culpada? Acha que eu fiz isso?" Sua expressão, uma mistura de indignação e frustração, deixou claro o impacto de ser desmascarada. Dorothea foi condenada por 3 assassinatos e sentenciada à prisão perpétua. Ela morreu de causas naturais em 2011, aos 82 anos, sem nunca admitir a totalidade de seus crimes. Apesar de sua idade avançada e aparência frágil, ela manipulava todos ao seu redor com precisão. Esse caso não é apenas sobre os crimes, mas sobre a capacidade de enganar até os mais próximos. Agora, seguimos para um caso ainda mais sinistro, onde a frieza e o sarcasmo da assassina Nanny Doss, conhecida como a Avó Giggling, chocaram o mundo durante suas entrevistas. Nanny Doss, apelidada de a Avó Giggling, é uma das criminosas mais perturbadoras da história americana. Por fora, ela parecia ser a vizinha amigável e a avó amorosa que todos confiavam. Mas por trás do sorriso constante estava uma mulher responsável por pelo menos 11 mortes ao longo de quase 3 décadas, entre 1927 e 1954. Nanny envenenava suas vítimas, que incluíam 4 maridos, 2 irmãs, sua própria mãe, um neto e um sobrinho. Ela usava comida como arma, adicionando doses fatais de veneno aos pratos que servia. Seu último crime foi contra seu marido Samuel Doss, que morreu após ingerir uma refeição envenenada. Durante uma autópsia, foram descobertos altos níveis de arsênico em seu corpo, levando à prisão de Nanny. O que torna sua história ainda mais perturbadora é a forma como ela lidava com seus crimes. Durante as entrevistas, Nanny ria de maneira desconcertante ao falar sobre as mortes. Quando questionada sobre o motivo de seus crimes, ela respondeu com sarcasmo e desprezo, deixando entrevistadores e autoridades atônitos. Sua atitude revelou uma falta completa de remorso e um prazer sombrio em relembrar suas ações. Nanny foi condenada à prisão perpétua pelo assassinato de Samuel, enquanto os outros casos ficaram sem acusação formal. Ela morreu em 1965, vítima de leucemia, mas deixou para trás um legado de terror envolto em um sorriso desconcertante. Agora seguimos para um caso internacional de horror na Rússia, onde Tamara Samsonova, conhecida como a Avó Russa, chocou o mundo com seus atos e sua frieza durante julgamentos. Tamara Samsonova, apelidada de a Avó Russa ou Granny Ripper, é um dos nomes mais assustadores na história criminal da Rússia. Por mais de 2 décadas, ela manteve uma fachada de idosa tranquila enquanto cometia crimes brutais que chocaram o mundo. Tamara atraía vítimas, geralmente idosos, para sua casa, oferecendo ajuda ou um lugar para ficar. Uma vez sob seu teto, ela os assassinava de forma meticulosa, muitas vezes usando métodos cruéis como estrangulamento e desmembramento.
Mas o que deixou todos ainda mais horrorizados foi a descoberta de que, em alguns casos, ela cozinhava partes dos corpos de suas vítimas. Algo que confessou sem demonstrar qualquer remorso. A verdade veio à tona em 2015, quando o corpo de uma de suas vítimas foi encontrado dentro de uma mala que Tamara tentou descartar. Durante o julgamento, sua frieza foi evidente. Ela não apenas confessou seus crimes com calma, mas chegou a mandar beijos para as câmeras enquanto relatava detalhes perturbadores de suas ações. Essa atitude, misturada à gravidade de seus crimes, deixou a Rússia e o mundo em estado de choque. Tamara foi considerada mentalmente instável e, em vez de uma prisão convencional, foi enviada para uma instituição psiquiátrica de segurança máxima. Lá, ela permanece como um lembrete do quão longe a maldade humana pode ir, mesmo disfarçada sob uma aparência de vulnerabilidade. Agora seguimos para o Reino Unido, onde Joanna Dennehy, uma das serial killers mais notórias da Grã-Bretanha, demonstrou uma falta de empatia ainda mais assustadora. Joanna Dennehy, uma das criminosas mais notórias da Grã-Bretanha, é o retrato do desprezo pela vida humana. Entre março e abril de 2013, em um período de apenas 10 dias, Joanna assassinou 3 homens e tentou tirar a vida de outros 2 em ataques extremamente calculados e brutais. O mais perturbador, ela parecia se divertir com cada ato. Joanna atraía suas vítimas, todas pessoas próximas, para locais isolados onde as atacava com uma faca. Suas ações eram motivadas não por necessidade, mas pelo puro prazer de ver o sofrimento das pessoas. Durante o julgamento, a frieza de Joanna ficou evidente. Ela ria no tribunal enquanto detalhes de seus crimes eram apresentados, demonstrando um completo desprezo pela dor das famílias das vítimas. Uma de suas falas mais chocantes foi registrada durante uma conversa com as autoridades, em que ela descreveu os assassinatos como divertidos e afirmou que planejava continuar matando. Essa atitude despreocupada chocou até mesmo os investigadores mais experientes. Joanna foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, um destino reservado a poucos no sistema jurídico britânico. Ela permanece uma figura sombria, conhecida por sua frieza e a falta de qualquer sinal de arrependimento. Agora, seguimos para um caso ainda mais assustador, onde Jolie Joseph usou métodos silenciosos e fatais para eliminar pessoas próximas. Jolie Joseph, conhecida como a assassina do cianeto, chocou a Índia com seus crimes silenciosos e calculados. Durante mais de uma década, Jolie eliminou 6 membros de sua própria família, incluindo seu marido, sua sogra e até uma criança de 2 anos, usando o cianeto como arma letal. Jolie escondia sua verdadeira natureza por trás de um comportamento amigável e confiável. Ela usava cianeto, um veneno mortal e praticamente indetectável, para preparar refeições ou bebidas para suas vítimas. Muitos dos óbitos foram inicialmente atribuídos a causas naturais, mas quando um membro da família começou a questionar a sequência de mortes, a verdade sombria começou a vir à tona. Em 2019, Jolie foi finalmente presa. Durante os interrogatórios, ela confessou seus crimes com uma calma perturbadora, revelando que seus motivos incluíam disputas familiares e interesses financeiros. Apesar das provas e confissões, Jolie manteve uma expressão impassível, mostrando um completo desdém pelas vidas que destruiu. Atualmente, Jolie aguarda julgamento em uma prisão de segurança máxima, enquanto o impacto de suas ações continua a assombrar as famílias que ela devastou. Seu caso não é apenas um exemplo de crueldade extrema, mas também de como uma pessoa pode esconder segredos terríveis por tanto tempo. Agora seguimos para um caso envolvendo uma profissional da saúde que traiu a confiança de seus pacientes de forma impensável. Lucy Letby, uma enfermeira britânica cujos atos chocaram o mundo. Lucy Letby, uma ex-enfermeira neonatal britânica, tornou-se um dos nomes mais odiados no sistema de saúde do Reino Unido. Entre 2015 e 2016, Lucy foi responsável pela morte de 7 bebês e pela tentativa de assassinato de outros 6, enquanto trabalhava no Hospital Countess of Chester. Letby tinha acesso irrestrito aos recém-nascidos sob seus cuidados,
e usava métodos terríveis para acabar com suas vidas. Ela injetava ar nas veias dos bebês, administrava doses letais de insulina ou até mesmo manipulava os tubos respiratórios, transformando condições tratáveis em tragédias fatais. Seu comportamento chocou colegas, especialmente porque ela era vista como uma profissional calma e dedicada. Os padrões começaram a surgir quando médicos notaram que os casos de emergências graves sempre coincidiam com os turnos de Letby. Após investigações detalhadas, que incluíram gravações e análises médicas, as autoridades descobriram sua ligação direta com as mortes. Durante o julgamento, Lucy manteve uma postura fria e distante, sem demonstrar remorso pelas vidas que destruiu. Em 2023, Letby foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, tornando-se uma das poucas mulheres na história britânica a receber essa sentença. Seu caso expôs uma falha no sistema de supervisão hospitalar e gerou uma onda de indignação nacional. Agora seguimos para os Estados Unidos, onde Andrea Yates, uma mãe atormentada por problemas mentais, cometeu um dos atos mais devastadores da história americana. Andrea Yates, uma mãe de 5 filhos do Texas, protagonizou um dos casos mais devastadores e trágicos da história criminal americana. Em 20 de junho de 2001, enquanto lutava contra sérios problemas de saúde mental, Andrea cometeu um ato que chocou o mundo. Ela tirou a vida de seus 5 filhos, todos com idades entre 6 meses e 7 anos, afogando-os na banheira de sua casa. Andrea sofria de depressão pós-parto grave, psicose e esquizofrenia. Apesar de estar em tratamento e sob medicação, sua condição mental continuou a deteriorar. Na manhã do crime, seu marido havia saído para o trabalho, deixando-a sozinha com as crianças. Em um estado de completa confusão mental, Andrea levou cada criança até a banheira um por um, realizando o ato sem qualquer resistência. Após o ocorrido, Andrea ligou para o 911 e calmamente informou sobre o que havia feito. Durante o julgamento, sua defesa argumentou que ela estava profundamente psicótica e acreditava que precisava salvar seus filhos de um destino pior, imposto por forças demoníacas que ela imaginava existir. Inicialmente condenada à prisão perpétua, Andrea teve seu veredicto revisado após um recurso, sendo considerada não culpada por razões de insanidade. Ela foi internada em uma instituição psiquiátrica de alta segurança, onde permanece até hoje. Esse caso levantou questões importantes sobre a necessidade de suporte para mães que enfrentam desafios emocionais graves, além de expor falhas no sistema de saúde mental. Agora, seguimos para outro caso emblemático, onde a profissão de confiança de uma enfermeira foi usada para cometer crimes terríveis. Beverly Allitt, conhecida como o Anjo da Morte, é uma das serial killers mais notórias do Reino Unido. Trabalhando como enfermeira pediátrica, Beverly foi responsável por uma série de assassinatos que chocaram o país. Em apenas 59 dias, no início de 1991, ela tirou a vida de 4 crianças e feriu gravemente outras 9, usando métodos silenciosos e letais. Seus crimes foram cometidos no hospital onde trabalhava, onde ela tinha acesso total às vítimas. Crianças vulneráveis e confiantes nos cuidados dela. Beverly injetava doses fatais de insulina ou ar nas veias das crianças, causando paradas cardíacas e outras complicações fatais. O mais perturbador era o comportamento que ela exibia. Após causar os ataques, Beverly frequentemente fingia preocupação, assumindo o papel de heroína, enquanto observava o sofrimento que havia causado. Suas ações começaram a levantar suspeitas quando os casos de emergências graves se acumularam em seus turnos. Uma investigação minuciosa revelou o padrão e levou à sua prisão. Durante o julgamento, Beverly se manteve distante, demonstrando pouco ou nenhum remorso por suas ações. Em 1993, foi condenada a 13 penas de prisão perpétua, garantindo que ela nunca mais deixasse a prisão. O caso de Beverly Allitt trouxe à tona a importância da supervisão em hospitais, e como até mesmo uma figura aparentemente confiável pode esconder intenções sombrias. Aileen Wuornos. Aileen Wuornos, nascida em 29 de fevereiro de 1956, em Rochester, Michigan,
tornou-se uma figura infame nos anos 80 e 90. Condenada por matar 7 homens, ela foi executada por injeção letal na Flórida, em 2002. Sua infância foi marcada por abuso e instabilidade, levando-a a se tornar uma profissional do sexo na adolescência. Wuornos alegava ter sido atacada por seus clientes, o que a motivou em sua onda de crimes. Ela atacava homens de meia idade, geralmente em locais isolados, e roubava seus pertences. Capturada em 1991, seu julgamento atraiu a atenção da mídia, e suas declarações sobre autodefesa geraram debates sobre sua saúde mental. Em 1992, foi condenada por 6 homicídios e, mais tarde, confessou um 7º crime. Em seus últimos momentos, surpreendeu a todos ao recusar uma refeição de despedida e pedir apenas um café. Suas últimas palavras foram enigmáticas, mencionando um retorno glorioso. Wuornos tornou-se a segunda mulher na Flórida a ser executada desde a reinstituição da pena de morte, com suas cinzas espalhadas sob uma árvore em sua cidade natal. Amelia Dyer, conhecida como a assassina de bebês, é uma das figuras mais sombrias da história criminal britânica. No final do século XIX, Amelia administrava uma operação conhecida como baby farming, onde oferecia cuidar de bebês indesejados em troca de pagamento. Mas, em vez de oferecer um lar seguro, ela optava por métodos mortais. Utilizando um método cruel chamado de swaddling, que envolvia embrulhar os bebês de maneira tão apertada que os sufocava, Amelia tirou a vida de centenas de crianças inocentes. Os registros indicam que o número de vítimas pode ultrapassar 400, tornando-a uma das mais prolíficas assassinas da história. Muitos pais, sem suspeitar, confiavam seus filhos a ela, acreditando estar dando a eles uma chance de vida. A verdade começou a vir à tona em 1896, quando o corpo de um bebê foi encontrado no rio Tâmisa. As investigações revelaram uma sequência de mortes conectadas a Amelia, que já havia mudado de endereço várias vezes para evitar suspeitas. Durante seu julgamento, sua frieza era evidente, e ela confessou rapidamente seus crimes. Amelia foi condenada à morte e enforcada em junho de 1896. Esse caso marcou uma era, levando a mudanças nas legislações de adoção e na supervisão sobre serviços oferecidos a crianças. Amelia Dyer deixou um legado sombrio de como a vulnerabilidade humana pode ser explorada de forma impiedosa. Essas histórias que exploramos hoje revelam mais do que crimes. Elas nos mostram até onde a mente humana pode chegar, quando tomada por escuridão, ganância ou desespero. De Aileen Wuornos a Amelia Dyer, cada caso nos deixa lições valiosas sobre a importância da vigilância, do apoio emocional e da responsabilidade social. Esses relatos não são apenas sobre os atos cometidos, mas sobre os sinais ignorados, as oportunidades perdidas de intervenção e o impacto devastador em tantas vidas. É essencial refletirmos sobre como essas tragédias podem ser prevenidas no futuro. Se você ficou impactado por essas histórias, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar sua opinião nos comentários. Juntos, podemos continuar explorando essas histórias e buscando respostas para um mundo mais seguro,